Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, ainda com relação ao incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, diante dessa situação, como o poder público deve reagir? O senhor acha que a iniciativa privada pode ter uma colaboração importante no que se refere a isso? Nesse caso, a gente está falando realmente de um museu nacional. O nome já diz tudo e são museus que, como eu já disse anteriormente, né, vêm de uma progressão no tempo, né, pensando quais seriam esse papel, principalmente do museu, numa sociedade democrática, numa sociedade como a nossa, né, não esquecendo que perdemos nesse momento, com esse grave incêndio, foi a memória da nossa história inicial, mas também o nosso imaginário foi bastante abalado por esse incêndio. E nesse sentido, como é um museu nacional, um museu que pertence, então, ao Estado brasileiro, quem é responsável, antes de mais nada, pela sua gestão, pela sua condução, pela sua salvaguarda, é o Estado. Então, nesse sentido, eu estou bastante preocupado porque há uma discussão hoje muito polarizada entre quem é mais competente na gestão de um equipamento como esse, se é o poder público ou se é o privado, né? E aí, o que acontece é que, sim, está muito claramente definido por essa circunstância de ser um museu nacional, que quem tem que definir as políticas, sejam atuais ou de médio e longo prazo, é o Estado. E aí eu volto à questão mesmo de uma separação entre políticas de governo, que mudam a cada 4 anos no Brasil, ou políticas de Estado, que são políticas que, de fato, o Estado vai determinar como um museu desse deve ser gestado. E aí sim, numa política de Estado, prever, então, quem vai fazer essa gestão. Se é uma OS, no caso, como são os museus do Estado aqui de São Paulo, né, e alguns outros museus, equipamentos culturais no Brasil já tem essa sua gestão terceirizada, né, ou é o poder público, com as suas capacidades, a sua estrutura, né. É fundamental que a responsabilidade esteja muito bem definida, porque não é somente uma questão de passar a responsabilidade para uma terceira parte cumprir esse papel, né? O Estado, de fato, tem que, nesse momento, e no caso o Ministério da Cultura, ser esse órgão responsável em estruturar essa política de Estado para a cultura, pensando os museus. O senhor pode dar exemplos de uma boa gestão cultural, professor? Veja, quando eu coloco aqui, né, uma separação entre política de governo e política de Estado, realmente chamando para o Estado a responsabilidade de traçar a situação dos museus agora e no futuro. Quais seriam esses exemplos interessantes? Eu cito 2. Um internacional, que é na Holanda, e na Holanda há fundações para a cultura, então fundações que, por exemplo, vão estar olhando áreas específicas, como as artes visuais, né? Então, são essas fundações que vão cuidar de uma política da cultura, mas estabelecida pelo Estado. Aí não é necessariamente uma iniciativa privada, mas de organismos que têm um grau de distanciamento das políticas de governo. E, assim sendo, elas vão desenvolver essas políticas, né? No Brasil, em Curitiba, por exemplo, a cidade de Curitiba chegou a instituir uma fundação cultural. O problema é que, nesse tempo, né, desde a sua criação, as políticas de governo foram interferindo nessa fundação. Então, essa fundação não tem hoje uma independência, né, dessas mudanças que ocorrem a cada 4 anos, né? Então elas acabam uma fundação não tem esse papel que deveríamos talvez procurar no Brasil, de instituirmos fundações para a cultura, fundações para a educação, fundações para a ciência, fundações para áreas estratégicas e centrais para o desenvolvimento do Brasil. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.